My reference to all these sort of things, See, it's there always you go. That's the way that you do it. Yeah, I know. Like you're speaking. I know. Yeah. If you want to embody the spirit of Jim Morrison, then you need to fucking man up. Okay, let me know when you're ready. I'm ready. Is it recording? Is it? Mm-hmm. Okay. A maior e mais antiga de todas as perguntas. Qual o sentido da vida? Nunca nos temos completos, nunca somos desvendados. Os ramos são intrincados. A morte é um mero detalhe. Sempre que a história tem pressa, o tempo tece bordados e encobre a verdade. Talvez a primeira pergunta, a primordial, seja outra. Quem somos? O ano passado abri uma caixa de Pandora. 11 horas de Super 8 dos meus avós. E com ela, em sordina, veio a questão. Quis saber quem sou. E quanto de mim são os meus avós? A avó? A minha mãe decidia tudo. Pronto, tá. A minha mãe decidia tudo. E depois de ter decidido, ia ter com o meu pai e perguntava-lhe: pode ser assim? E o meu pai dizia sim. Eu não consigo muito dissociar a avó do avô. Acho que muito diferentes um do outro, mas complementavam-se plenamente. E eram pessoas com uma grande apetência por nos fazer pensar. Mas mesmo em termos pedagógicos era assim, a minha mãe é que sabia, a minha mãe é que percebia, a minha mãe é que nos aconselhava, a minha mãe é que fazia tudo. O meu pai não era uma figura ausente, mas ela não se manifestava. O meu pai viveu muito pouco tempo com o pai dele, diretamente, porque o meu avô emigrou para a América quando ele ainda era miúdo. O pai não tinha emprego na altura, aliás, havia pouca gente com emprego na altura, e teve de emigrar para os Estados Unidos. E ele ficou a viver com a mãe no Porto. Isso acho que marcou o meu pai, digamos, talvez tenha sido isso um pouco que o tornou mais reservado. Foi muito difícil para ele, muito difícil. Ele costumava falar nisso e sempre falava nisso, comovia-se muito. Entretanto, esteve lá mais de 30 anos, como imigrante na América, e quando ele regressou já eu era nascido. Portanto, o pai dele nem conhecia os filhos, não conhecia a mulher dele, não conhecia ninguém. Quer dizer, conhecia por troca de correspondência, mas nunca tinha visto. E acho que foi uma grande alegria na altura. E eu lembro sempre que os ia juntos. A mãe tinha uma peixaria no Bolhão com a irmã e a mãe sempre quis que eu estudasse o mais depressa possível e que arranjasse um emprego, que se acomodasse. Compreendo de certa maneira a mãe, porque a mãe dele, estando aqui, passou por estas crises económicas, passou por fascismo, por esta coisa toda. Ele foi sempre contra essa opinião da mãe e foi muito ajudado pelo pai que estava nos Estados Unidos a continuar a estudar e lutou muito por estudar e acabar o curso.
e conseguir ter um curso que o ajudasse a viver na vida e ter uma vida independente e melhor do que tinha até essa altura. Meu pai foi dar aulas e houve um determinado ano, logo no princípio da carreira profissional, que ele veio dar aulas, foi destacado para Setúbal. E foi precisamente na escola industrial que ele conheceu a minha mãe. E o que ambos dizem é que lembram-se ambos do dia em que ele entrou na sala dos professores, uma pessoa completamente nova, o resto dos professores eram quase todos de Setúbal, toda a gente se conhecia, e acho que a primeira vez que olharam para o outro, acho que sentiram que era mesmo aquilo, pronto. A avó, muito mais próxima de mim e do Zé, do meu irmão. Acho que dizia que era a pessoa mais humana e inteligente que conheci. Era fácil, muito fácil lidar com a minha mãe. Era fácil falar com ela, não era fácil expor os problemas. É uma pessoa que tinha a capacidade de perceber as coisas à primeira. Tudo o que se passava à volta dela. E tinha a inteligência de não tirar conclusões e de aceitar as coisas como elas são. Mas era uma pessoa excepcionalmente inteligente e bondosa. A avó era filha da minha avó Guilhermina e do meu avô Sebastião. Tinha uma irmã que era a tia Leonor. Ao contrário do avô, a avó vinha de uma família completamente estável, uma família setubalense, e a minha avó era de uma das maiores fortunas de Setúbal, mas os pais dela morreram durante a gripe espanhola e a fortuna deles ficou a ser gerida por um tutor. E quando a minha avó chegou à maioridade, deu-se conta que o tutor tinha gasto a fortuna toda e que não tinha absolutamente nada. Nunca houve um sentimento ou de raiva ou em relação a isso. Isso foi uma coisa aceite. Eu acho que o que essa família sempre tentou foi ser feliz. A avó frequentou o Liceu Nacional de Setúbal e depois foi tirar o curso de licenciatura em Matemática na Faculdade de Ciências de Lisboa. Porque tinha capacidade para isso e porque gostava. E foi das primeiras mulheres em Portugal a tirar o curso de Matemática por ela mesmo. A minha mãe era uma pessoa muito pragmática, muito prática. Ela, no fim do curso, convidava-me para continuar na faculdade como assistente e dedicar-se à investigação. Mas o que ela queria mesmo era ensinar e recusou. Não estou a ver a minha mãe encerrada num laboratório ou num gabinete a fazer investigação. Não, porque ela tinha uma vontade natural de se dar com as pessoas e acho que ela estava mesmo talhada para ser professora e a relação dela com os alunos era formidável. Ainda de vez em quando me cruzo com pessoas na cidade que foram alunos dela e que reconhecem, portanto, essa valência dela. Daí a minha mãe, a tua avó, ser uma pessoa feliz, acho eu. Feliz e conseguia transmitir essa felicidade, esse bem-estar a toda a gente. Enquanto da raiz ainda vive no fruto,
entre o velho e o puto. Eles casaram em 1954. Na altura em que se casaram, surgiu a oportunidade do meu pai vir a chefiar os serviços de eletricidade da Câmara Municipal de Setúbal. E depois, dentro do meio setubalense, foi sendo reconhecido e evoluiu até chegar a diretor da EDP, onde chegou a ser o diretor aqui do Centro de Distribuição de Setúbal. E é uma pessoa, posso dizer que é uma pessoa querida em Setúbal. É uma pessoa que toda a gente conhecia e toda a gente gostava. Mas conheciam-me como bom engenheiro cabeçudo da EDP. Nunca nos temos presentes sem que o passado nos diga onde é que tudo se liga. As vozes já não sugerem, os dedos já não apontam. Qual o caminho melhor para que o sonho prossiga? A questão de o nome ser reconhecido aqui em Setúbal é porque efetivamente as pessoas achavam que tanto a minha mãe como o meu pai eram exemplos de pessoas de exceção na sociedade em que viviam. Filho do engenheiro Aleixo, filho do Dr. Góis, filho deste, filho daquele, filho. Éramos todos assim. Na ditadura, qualquer pessoa que tivesse um curso e ocupasse um posto público era reverenciada como sendo praticamente um exemplo que se tem a seguir. Na cidade de Setúbal, as pessoas, na altura mais conhecidas, era o Presidente da Câmara e era o avô. E nós, sem nos apercebermos, atuávamos como classe dominante. E havia muita coisa a passar-se à nossa volta, muita gente a viver muito mal, e nós não tínhamos essa noção, nem nos preocupávamos com isso, porque éramos mesmo postos num altar e ficávamos lá, sem pensar no resto. Daí eu dizer que a minha mãe foi das pessoas mais humanas e inteligentes. A minha mãe sempre nos incumbiu na ideia que temos de nos dar com todas as pessoas. Não é com as pessoas filhas deste ou daquele, é com todos. E incumbia-nos isso, e a gente dava-se com todos. Acho que sempre nos relacionamos com toda a gente de uma forma natural e espontânea, e não era por ser filho do engenheiro ou ser filho da doutora que nós íamos ser diferentes, e acho que nunca fomos, quer dizer, acho que, e sempre nos demos com todo o tipo de amizades, e desde que as amizades fossem genuínas, para nós era o suficiente. Uma coisa boa que os nossos pais nos deram foi a liberdade de pensarmos por nós próprios. O que fez com que eu e o meu irmão tivéssemos uma infância completamente livre, a passear para as quintas, e andávamos à solta mesmo. O meu avô tinha uma casa de férias
na Praia do Furador, e eu lembro-me perfeitamente, portanto, das férias que passava lá, eu e o Zé, o meu irmão, teu pai, agarrávamos nas bicicletas e passávamos o mês inteiro a andar de bicicleta de um lado para o outro. Coisas engraçadas que me lembro, como nós estávamos sempre muito longe de casa nas quintas, a minha mãe arranjou um sino que tinha um som valente. E então, sempre que era o almoço ou o jantar, lá, a gente ouvia o sino e nós vinhamos à corrida para comer. E foi uma altura. Posso dizer, tive uma infância completamente privilegiada. E mais que o silêncio é o ruído da ausência que consome cada existência. E mais que os fantasmas é o reflexo no espelho que intriga o puto e o velho. A casa do avô e da avó é onde nós todos nos reuníamos, eu, o meu irmão, vocês, os putos todos, reuníamos todos ali. Quando a avó morreu, logo a seguir à morte da avó, vende-se a casa. E pronto, a relação que há de família num centro deixou de existir. E portanto as coisas separam-se, arrastam-se para um lado e para o outro. Se queres, diga-me que eu tinha pensado nisso. E agora pensando, não sei se isso será assim. Não sei se foi o facto da avó morrer que veio a modificar as nossas vidas. Cada um de nós tem o seu percurso, tem o seu trajeto. A minha mãe tinha o condão de fazer com que toda a gente à volta dela fosse feliz. A avó contava que o avô uma vez teve a fazer os testes de personalidade, fez a mim, ao meu irmão, e fez ao avô também. E então, uma das coisas dos testes de personalidade era a ternura. E então ela diz que foi a primeira pessoa a quem ela fez o teste que tinha 100% de ternura. Se tu juntares uma pessoa que é alegre, espalhafatosa e fala e comunica e põe-te bem disposta, com outra pessoa que é uma ternura, porque é mesmo uma ternura, que está sempre preocupada se estás bem, se estás mal, faz os possíveis para que tudo esteja bem, faz os possíveis para que a outra pessoa esteja sempre bem. Se juntar destas duas pessoas, é assim, dá-te assim um casal com nunca não vi nenhum. E isto nota-se em ti, nota-se em ti, nota-se em mim, nota-se em todos que lidaram com eles. Nunca nos temos
nunca somos desvendados, os ramos são intrincados. A morte é um mero detalhe, sempre que a história tem pressa. O tempo tece bordados e encobre verdade.